Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de alergia. Hoje vamos falar sobre urticária. Eu estou muito feliz porque hoje eu vou dividir o papel compartilhar com uma grande amiga que foi uma aluna minha, doutora Caterine, e hoje ela é já uma professora da Universidade Federal de Campina Grande. Está chegando aqui, eu vou convidá-la para participar. Sejam bem-vindos a todos e muito obrigada. Vamos jogar as perguntas por aí. Olá, minha querida. Boa Oi, minha tarde. querida, boa tarde. É um prazer muito grande compartilhar essa live com você, Kátia. O prazer é todo meu. Muitos amigos aí entrando, para Juliane, muito feliz de estar com Oi, vocês, viu? Ju. Oi. Muito Teremos legal. muitas pessoas conhecidas de Sim, Ribeirão, com de Campina certeza. Grande. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Janaína Mello, sou médica alergista da USP de Ribeirão Preto, professora já dos residência lá do serviço há mais de 10 anos e tive o prazer de ter a doutora Caterine como uma grande residente, uma das minhas melhores residentes, e Meu que hoje Deus. aquele velho ditado se tornou verdade, né? Em que o Hum, aluno se torna melhor que o mestre. Então, Imagina! uma grande pesquisadora, eu vou passar a bola para ela poder se apresentar também. Boa tarde, pessoal. Como estamos fazendo no Instagram compartilhado, então muita gente também não me conhece. Eu sou Caterine Martins, eu sou alergista imunologista pela USP Ribeirão Preto. Tive a honra de ter essa grande professora como inspiração e para mim está sendo um momento bem especial estar fazendo essa live com ela. Atualmente eu estou aqui na Paraíba, eu sou professora da disciplina de alergia e imunologia aqui da Universidade Federal de Campina Grande e também sou médica assistente do Hospital Universitário da universidade que eu citei. Espero que todos aproveitem a live, temos bastante conhecimento interessante para compartilhar com vocês Com e certeza. vamos que vamos, né, Jana? Bom, pessoal, para começar, para quem não sabe, aqui embaixo tem um quadradinho com um ponto de interrogação. Vocês podem ir mandando suas perguntas. Já aconteceram várias perguntas antes na prévia. Nós vamos estar comentando sobre elas. Obrigada para quem mandou as perguntas. Nós vamos estar Uhum. respondendo na medida do possível. E quem estiver entrando agora e quiser fazer pergunta, é só clicar no ícone da interrogação. E quem estiver agora e souber de alguém que tem urticária ou se interessar pelo assunto, manda no ícone do aviãozinho, compartilha com seu Sim, amigo, com sua familiar, porque esse é um assunto super frequente e importante, né? Vamos sim. começar definindo o que é urticária. Urticária é uma lesão, uma mancha avermelhada, elevada, que aparece e desaparece sem deixar lesão residual. Ela pode ser pequenininha como uma picada de pernilongo ou grande que nem uma placa. Ela pode se juntar uma com outras e ficar com a face, com a perna deformada, tá? Isso, Geralmente ela dura até 24 horas. A sua resolução é antes disso, né, Kátia? isso. Agora, o E angedema, nós vamos também falar um pouquinho de angedema. E é importante vocês conhecerem esses termos, urticária, angedema, porque a gente vai estar falando sobre isso no decorrer dessa live. Angedema é quando aquela pessoa, quem aqui nunca inchou? Inchou boca, inchou olho, inchou a mão, o pé, inchou a face, inchou a uhum, língua. Então, quando incha esses tecidos, nós chamamos de angioedema. É o edema isso. do tecido subcutâneo, da pele aqui embaixo. E pode ser deformante, né? Isso impede que você saia na rua porque se assusta. E é perigoso também, podendo levar até uma doença grave chamada anafilaxia. Fala aí, Isso. cara, um pouquinho. Às vezes, essas urticárias, principalmente as agudas, elas podem, além de ter o acometimento da pele e da derme mais profunda, a gente pode ter uma reação sistêmica de início súbito que a gente determina de anafilaxia. No contexto da urticária, a gente entende por anafilaxia aquela reação que acomete, além de pele, além de ter urticas e inchaço, sintomas sistêmicos de outros órgãos, como, por exemplo, sintomas respiratórios, como tosse, broncoespasmo, falta de ar, coriza.
mas pode ser outro trato também, como, por exemplo, o trato gastrointestinal. Então, no contexto da urticária, quando a gente tem urticária, junto com outro sistema do nosso organismo, do nosso corpo, a gente considera anafilaxia. Vale salientar que a anafilaxia nem sempre precisa ter pele junto, compondo o critério. Mas no contexto de uma urticária, a gente precisa ter a pele junto, né? Como o próprio nome já diz. Muita gente confunde o angedema com anafilaxia, né, Jana? Às vezes eles chegam, doutora, eu inchei, a boca inchou. E eles pensam que só inchar a boca, por mais que às vezes é desfigurante, é feio, se só tiver um inchaço do lábio, do olho, isso não configura anafilaxia. Tem que ter um outro órgão-alvo acometido. Então, perfeito. Então, nós falamos sobre urticária, falamos o que é angioedema e falamos o que é anafilaxia. São três assuntos diferentes que podem estar juntos, presentes na mesma pessoa. A pessoa pode ter urticária, as manchas vermelhas, pode ter a boca inchada, e a somatória desses sintomas acometendo um outro órgão, ou respiratório, ou caindo a pressão, ou sintomas intestinais, configuram anafilaxia. Isso. Né? E a frequência disso, pessoal, será que isso é comum? Será que isso é raro? Essa live ela é tão importante justamente porque é muito comum. Isso. Vamos falar um pouquinho como que isso acontece, né? Fala pra gente, Kátia, qual que é o mecanismo? Por que isso acontece? Olha, isso acontece porque a gente tem uma célula no nosso organismo chamada mastócito. Essa célula, quando ela é ativada de maneira muito intensa, quando ocorre uma degranulação maciça, ou seja, quando ela acorda, ela libera uma série de substâncias químicas. Uma dessas substâncias se chama histamina. Então, essa histamina, ela é liberada nos terminais nervosos e também nos vasos sanguíneos. E quando é liberado histamina nos vasos sanguíneos, esse vaso ele aumenta a permeabilidade. Então, a gente tem que lembrar que na pele é cheio de vasinho sanguíneo. Então, quando a histamina ela atua ali, ela vai causar a lesão típica da urticária, que é a urtica. A gente vai ver aquela pápula elevada, que a gente chama inchada, rodeada por um eritema reflexo. Geralmente, a histamina ela é bastante irritativa. Então, coça bastante. Certas pessoas não sentem tanta coceira, sentem mais o ardor. Então, a forma como essa doença acontece, na maioria das vezes, o mecanismo é imunológico, né? Esse mastócito ele acorda por um mecanismo imunológico, mas a gente vai falar mais lá à frente que às vezes o mastócito acorda por um mecanismo, às vezes, que não é imunológico. Ocorre uma ativação inadvertida, por exemplo, por um fator físico. O paciente faz uma atividade física, ou a temperatura corporal aumenta, ou quando ele está num ambiente mais frio, o mastócito acorda. Então, em linhas gerais, a urticária e o angedema, ela é decorrente da ativação dessa célula. Lembrando que ele também, além de liberar substâncias químicas, ele libera mediadores chamados citocinas, principalmente quando a urticária ela é mais crônica, porque essas citocinas vão favorecer o recrutamento e a própria sobrevivência desses mastócitos. E é importante dizer que a histamina, ela dá uma importante característica da urticária. Ela é uma lesão fugaz. Ou seja, ela geralmente dura pouco tempo. Ali, a grande maioria, em torno de 24 horas, podem durar até 72 horas. Tanto que passa disso, né, Jana? A gente tem um divisor de águas. Se essa lesão ela não é fugaz, a histamina ela é depurada muito rápido no organismo. Então, se essa lesão está durando muito, a gente já... será que isso realmente é uma urticária mediada por histamina? Então, o mecanismo central é a ativação dessa célula que chama mastócito. Legal. Aí a Thaís, obrigada pelas participações, pessoal. A Thaís Urtiga já falou, dermatite de contato é diferente de urticária? É diferente. A urticária é uma lesão aguda, elevada, avermelhada, que a gente acabou de falar. A dermatite de contato, ela necessita de contato de algo, né? Por exemplo, de um relógio, que fica uma grosseirinha, com casquinhas escamando, uma grosseira na pele, ok? Mas é importante também definir que a urticária, ela pode ser de duas formas, aguda e crônica. A aguda, ela acontece com o tempo. Que quando que é, Kati? Olha, as urticárias, como a Jana falou, elas podem ser agudas, que é quando elas duram até 6 semanas, ou crônicas, que é quando elas duram mais de 6 semanas. Vou começar falando um pouquinho aqui das urticárias agudas.
Essas urticárias são super frequentes. Estima-se que da população global do mundo inteiro, 20% dessa população vai ter urticária uma vez na vida. Então, é super prevalente, tá? As causas, a depender da idade, variam, tá? As urticárias agudas, elas são bem mais frequentes nas crianças e os gatilhos também diferem um pouquinho. Nas crianças, os principais fatores de urticária aguda, disparado a gente tem infecção, é super comum, principalmente criança nos 2 primeiros anos de vida, elas têm muita infecções respiratórias de repetição, infecções gastrointestinais e a pele pode ser acometida junto, inclusive tendo urticária. Segundo gatilho mais frequente, alimento, tá? Então, na infância, os alimentos mais causadores de urticária, a gente tem o ovo, o leite, a soja. Quando eu falo de adulto, isso já muda um pouco. Enquanto que no adulto, a causa mais frequente de urticária aguda é medicamento, na criança é só o terceiro lá na ordem de frequência. É o terceiro. No adulto, é o mais importante de urticária aguda é medicamento. Porque o adulto, principalmente no Brasil, utiliza bastante anti-inflamatório. Se a gente for para fora do país, essa casuística já muda um pouco, né, Jana? Em termos de Europa, já é mais antibiótico a causa, mas no Brasil, geralmente a principal causa de urticária aguda é medicamento, depois infecção e depois alimento. Quais os alimentos que mais causam urticária aguda em adulto? A gente não vai entrar no método de falar alergia alimentar, porque é um mundo, mas é geralmente no adulto, camarão, frutos do mar e amendoim. Só que isso até 6 semanas, tá? Depois de 6 semanas, a gente já começa a pensar em outras causas para essa urticária, tá? E a gente chama essa urticária de urticária crônica. Então, explica pra gente, Jana, um pouquinho melhor o que seria essa urticária crônica. Então, a gente está falando de 2 tipos, certo, pessoal? A aguda e a crônica. Menos que 6 semanas, mais que 6 semanas. Então, a placa vermelha, o inchaço ou o angioedema, tá? Durou mais que 1 mês e meio, já são outras causas diferentes que a doutora Caterine falou. Nós temos que pensar principalmente, e aí algumas pessoas já perguntaram, a Amandinha Segato, a Daiane Pereira, já estão falando que apresentam urticária crônica. Sim, Amandinha, a urticária crônica é aquela que dura mais que 6 semanas e vai e volta e aparece em lugares diferentes. Tanto a urticária aguda quanto a urticária crônica, elas podem aparecer e desaparecer as lesões. O que diferencia uma e a outra é só o tempo, pessoal. A lesão é igual. A mancha na pele e a coceira é igual, só muda o tempo, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Agora, entrou na crônica, tá durando mais que 1 mês e meio, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Só melhora quando você toma antialérgico, ou que nem a Daiane Pereira falou, eu preciso tomar antialérgico todo dia para que ela não volte. Nesse caso, ela é crônica. E aí a principal causa, a gente chama de autorreatividade. Ela acontece por um mecanismo autoimune. Um mecanismo autoimune. Nós denominamos como urticária crônica espontânea. Aqui nós vamos abreviar nessa live como UCE, tá bom? Então, toda vez que a gente falar de UCE, é urticária crônica espontânea. Aquela urticária que é mais que 6 semanas e que o mecanismo, a causa dela, é uma causa de um fator autorreativo. Isso é importante vocês entenderem, porque muitos pacientes nossos chegam no nosso consultório com esse tipo de lesão, com urticária já em restrição alimentar grave. Por exemplo, comendo só arroz e tomando água. E sem melhorar da urticária. Alguns pacientes chegam falando assim, doutora, já troquei o sabão, já parei de usar maquiagem, já troquei meus cosméticos, shampoo, condicionador, e nada de parar essa lesão, nada de sumir essa doença. É porque não é causado por conta disso, pessoal. A causa, na verdade, é um mecanismo interno, autorreativo, ok? Então, a principal causa, nos 80% dos casos, é uma UCE, uma urticária crônica espontânea. Um outro tipo de urticária crônica é o que a Caterine já falou, que são as urticárias induzíveis ou físicas. Tá? O que é isso? E a Juliana Vasconcelos, lá no começo da live, ela falou, fala um pouquinho sobre urticária dermográfica. E atendendo ao seu pedido, Juliana, nós vamos falar. Uma das urticárias crônicas mais comuns
é o dermografismo. O que é isso? É quando a pessoa se coça, levanta um vergão, da medida do tamanho que você coça. Uma arranhadura. Se eu pegar uma caneta e fizer um risco, vai levantar um vergão, porque eu sou clara, então vai aparecer mesmo. Mas depois de 15 minutos, vai desaparecer. Porém, na Perfeito. paciente que tem urticária dermográfica, isso vai permanecer. Tem vários tipos de urticária física. Por calor, e tem alguém aqui que já falou que tinha urticária por calor, urticária por frio, quando se expõe a temperaturas baixas, incha a boca, incha o olho. Urticária vibratória, quando anda de moto, quando corta grama, as mãos incham. Urticária solar, quando sai no sol, incha a boca. Fica vermelha aí a pele. Quando toma banho quente, a gente chama de urticária colinérgica. Quando você faz atividade física, aumenta a temperatura corporal. Você também pode ter urticária por conta disso. Além de diversas outras, contato, entre outras. Mas isso, pessoal, é um assunto para uma outra live, que depois a doutora Caterine vai preparar. Sigam ela, que ela vai montar essa live muito legal de urticárias físicas. Mas com o mais doutora importante Juliana Sela. Com a doutora Juliana Sela, também foi uma residente muito querida. Mas o mais importante é vocês entenderem que a principal causa da urticária crônica não é um alimento, não é um composto químico, algo que você esteja usando, não é algo que você está entrando em contato. E sim, é de dentro para fora, é um mecanismo autoimune, ok? Gravem isso, não esqueçam. É importante não E só uma ressalva, que muitas vezes o paciente ele pode ter a urticária crônica espontânea e a induzida ao mesmo tempo. É comum essa associação. Muito. Em 30% a 40% dos casos dos pacientes podem ter os dois tipos. Ele pode ter o dermografismo, a urticária solar, a urticária ao frio, e também ter urticária sem aparecer no sol, sem se coçar. Por que isso aparece espontaneamente? Porque ele tem os dois tipos. Ok? Então, é importante também lembrar de gatilhos. O que pode piorar esse tipo de UCE, essa urticária crônica espontânea? Lembrar de uma medicação. Lembra que a doutora Caterine falou que medicamento pode ter causa de urticária aguda? Nesse caso, o medicamento ele não é a causa, mas ele pode ser um gatilho, um fator que piora a urticária. E os anti-inflamatórios, como dipirona, diclofenaco, cetoprofeno, naproxeno, entre outros, podem piorar a urticária crônica em 30% dos casos. Isso. Então, quem tem UCE não pode ficar tomando anti-inflamatório. Mas eu tenho dor de cabeça, eu tive febre, o que eu tomo? O ideal seria paracetamol, tá bom? Esse é o que tem menor reatividade no caso da UCE, tá? Agora, se você precisa de outros anti-inflamatórios, procure o seu alergista que ele fará um teste de provocação para que você possa usar sem risco, certo? Ok. Então é importante, nós já falamos o que é urticária. Quem entrou agora, nós estamos abordando urticária aguda e crônica. Nós falamos o que é, falamos da classificação, falamos da frequência, quanto isso é importante e falamos sobre causa. E agora nós vamos falar como que você diagnostica. Como que é o diagnóstico, Tati? O diagnóstico, para fazer o diagnóstico, a gente tem que seguir a linha de raciocínio baseada na classificação, aguda e crônica. Então, primeiro passo, classificar se é uma aguda e se é uma crônica. A gente fala que o diagnóstico de urticária crônica e de aguda também, a gente atua como verdadeiros detetives, porque nem sempre a gente tem aquele exame específico para conseguir achar a causa, o gatilho daquela urticária. No âmbito das urticárias agudas, então a gente tem que primeiro procurar aquele gatilho. Lembra que eu falei que a maioria das urticárias agudas, elas são infecciosas. Então, geralmente, os exames, esses testes alérgicos que todo mundo tem ansiedade de fazer assim que o corpo pinta com urticária, se você tiver um indicativo que aquela urticária ela é infecciosa, não há necessidade de você proceder com testes alérgicos. Se você tem uma urticária que dá fortes indícios de uma associação infecciosa, primeiro, trate a infecção se ela for tratável. Eu falo isso porque a maioria das infecções, às vezes, são virais. E a única conduta a ser orientada é suporte e observação.
Se for uma infecção que deva ser tratada, trata a infecção. Vale salientar que a urticária aguda, ela não só aparece no momento da infecção, ela pode preceder a infecção, às vezes pode aparecer durante e muitas vezes depois. Às vezes você melhora da infecção, mas você continua tendo urticária. Então, esse é o primeiro passo, tentar identificar se foi infecciosa. Geralmente não há exames para investigar a urticária, assim para a gente caracterizar melhor a infecção. Contudo, se, por exemplo, se for uma urticária de etiologia alimentar, aí sim, a gente pode proceder com um teste cutâneo, uma dosagem de IgE específica, uma investigação direcionada para um mecanismo aí da alergia alimentar. Se for uma urticária, por exemplo, causada por uma picada de formiga, de inseto, você também pode lançar mão desses testes diagnósticos. Quando é medicamento, já é mais complicado, porque a gente não tem teste padronizado para fazer teste para medicamento. Muitos não têm mecanismo que a gente chama que envolve o mastócito, uma reação IgE mediada. E às vezes é preciso fazer um teste que a gente chama chamado teste de provocação oral para poder elucidar. Então, o diagnóstico, justamente por não ter um exame indicativo certeiro, ele tem que se sustentar numa anamnese muito bem feita. Muitas vezes, o médico até é chato, né, Jana? Porque a gente pergunta, a gente vai atrás de... às vezes o paciente, mas doutora, a gente tenha calma, porque a gente tem que esmiuçar a história, porque a gente não tem tanto teste laboratorial ao nosso favor. Então, no contexto das urticárias agudas, é assim, o direcionamento. E muitas vezes causa uma angústia, porque a urticária crônica, às vezes na criança, as lesões são horrorosas, a gente medica, aí depois volta, e às vezes há uma angústia de querer fazer algum exame, e a gente tem que tranquilizar o paciente. Vai passar, pode durar até 6 semanas. Então, a mãe ou o paciente tem que estar orientado que esse quadro provavelmente vai passar e que não tem necessidade, muitas vezes, de furar um bebezinho para procurar a origem de urticária, porque é reativa. Só que, às vezes, a gente precisa fazer... Respondendo a pergunta da Belk Sawad, né? Que falou quais exames investigatórios para a urticária, no caso da urticária aguda e a crônica, o mais importante aí é a anamnese, é a história clínica. Você passar no seu médico, você procurar o seu alergista imunologista e ele vai te orientar o que fazer e que tipo de urticária e como resolver essa urticária, né, Kati? Isso. Durante essas semanas pode tomar o antialérgico? Sim. Não só pode, como deve. Na parte de tratamento a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Só que, às vezes, a urticária crônica a gente precisa, às vezes, fazer algum exame. Ou não. Jana, como que é essa investigação das urticárias crônicas? Legal. Então, lembrando, só reforçando, urticária aguda, o mais importante é tentar procurar a infecção, a causa, e aí os exames demandam de acordo com a infecção. Na crônica, pessoal, lembra que eu falei que a principal causa é um mecanismo autoimune? Então, exames seria basicamente um hemograma ou uma prova de atividade anti-inflamatória, como um PCR ou um VHS. No caso das urticárias induzíveis ou físicas, o alergista, no consultório, ele pode executar alguns testes, como, por exemplo, o teste de pressão para urticária de pressão, o teste do dermografismo, através de um freak test, que é um aparelhinho que o alergista tem. Ele pode utilizar também o teste do cubo do gelo, no caso de uma alergia, mas isso vocês vão saber mais em detalhes na próxima live. Então, agora, preciso fazer uma bateria. O paciente chega assim, eu quero fazer um check-up para saber a causa da minha urticária. Não é necessário. Não vai te ajudar. Você pode fazer um check-up completo e isso não vai te ajudar em nada. Ah, mas eu posso fazer aquele teste cutâneo, o prick test? Ele vai me dizer qual tipo de alimento ou o que eu tenho alergia e aí eu posso tirar esse alimento e não ter mais a urticária. Nós acabamos de explicar que a urticária crônica não é causada por alimentos. Então, esse teste alérgico também não vai te ajudar. Muitas vezes o alergista pede para tranquilizar o seu paciente, mostrando que não tem relação alguma. Ok? É muito mais o diagnóstico clínico. Então, vamos gravar. Diagnóstico de urticária é clínico, é a história. É o alergista que vai perguntar o que tem, as coisas que acontecem com o paciente e através de uma investigação clínica,
de questões e respostas, ele vai te dizer o diagnóstico. E o Isso. tratamento, ele basicamente é comum, tanto para aguda quanto para Ô, crônica. O Jana, primeiro passo, pode falar, Kátia. só uma ressalva. Às vezes, a gente acaba solicitando alguns exames a mais, porque, por exemplo, como a urticária está fortemente associada com doenças autoimunes, se na história clínica a gente vê que esse paciente pode ter algum indício, por exemplo, de um problema na tireoide, de uma doença autoimune, como, por exemplo, o lúpus, a gente acaba procedendo com solicitação de exames direcionados para aquela nossa suspeita, porque às vezes a urticária ela é apenas um epifenômeno ali, né? Ela está só acompanhando a doença. Mas a gente não pede isso de rotina. Se na história clínica, quando a gente esmiuça, a gente acha motivos para ou fazer uma endoscopia, ou ir adiante pedindo autoanticorpo, é de acordo com a história clínica. São casos de exceção, pessoal. É realmente, Isso. se nós formos colocar aí na prevalência, né? Lembrando que quantos pacientes podem ter urticária crônica? 1% da nossa população. Então, para chegar nesse nível que eu tenho que investigar, como a doutora Catarina está falando, com exames autoimunes, é só aqueles casos que não respondem aos primeiros tratamentos. Eu tenho que ver se alguma doença está descompensando o paciente, algum mecanismo imunológico autoimune está descompensando esse paciente que eu precise ativar e recrutar esse tratamento. Perfeito. Mas o principal tratamento para as duas urticárias, tanto para aguda quanto para crônica, ela se resume em um medicamento: antihistamínico, antialérgico popularmente conhecido. Esse antihistamínico ele vai bloquear justamente o que a Caterine falou lá no começo da aula, a histamina, que é a principal causadora de tudo isso, certo? Mas nós temos dois tipos diferentes de antihistamínicos, e eu vi que alguns colegas aqui falaram, a Cris Valesca falou, eu uso Ixizine todos os dias, e a Carmen perguntou se tem cura. Então, a doutora Catarina vai falar um pouquinho sobre o tratamento da urticária aguda, eu vou falar um pouco sobre o tratamento da urticária crônica, mas eu queria principalmente, Kátia, que você explicasse para o nosso pessoal aqui qual que é a diferença dos dois tipos de antihistamínicos, o de primeira e segunda geração. Isso. Vamos lá. Começando um pouquinho a falar sobre o tratamento da urticária aguda. Primeiro de tudo, tentar identificar se há algum gatilho. Se houver algum gatilho, por exemplo, uma alergia mediada a algum alimento ou alguma hiperreatividade ao medicamento, afasta-se o gatilho. Se, por exemplo, for uma infecção, que geralmente é o que é mais prevalente, a gente vai tratar a infecção, se for tratável, e utilização de antihistamínicos. Qual que é a recomendação atual dos guidelines? O que é que a gente deve utilizar? A gente tem duas classes de antihistamínicos. A primeira classe, que é uma geração mais antiga, que a gente chama antihistamínicos clássicos ou de primeira geração. E a segunda classe, que é uma classe mais moderna, a gente chama antihistamínicos não clássicos ou de segunda geração. Qual que é a diferença entre um e outro e qual que eu devo usar? Primeiro, a gente deve sempre lançar mão de um antihistamínico de segunda geração. Por quê? Eficácia é melhor? O principal motivo não é nem a questão de eficácia, mas os efeitos colaterais. Os antihistamínicos clássicos, como o Ixizine, como foi perguntado aqui, eles têm bastante efeito colateral, principalmente causando sonolência. E é uma sonolência, eles são conhecidos até como sedativos, que ela acaba atrapalhando o sono REM. Já ouviram falar em sono REM? Aquele famoso sono reparador. Então, coloca o paciente para dormir, mas no outro dia aquela sensação de ressaca, de cansado, porque o antihistamínico de primeira geração, ele pode dar interferência no sono REM. Segundo, tem estudos mostrando que pode potencializar transtornos de hiperatividade. Tem até efeito, alguns estudos mostrando efeito até cardiovascular. Então, não é uma droga que a gente utiliza com aquela segurança. Muitas vezes a gente precisa fazer um antihistamínico numa dose maior do que aquela basal que a gente faz para rinite. A gente precisa quadruplicar. Até mesmo no contexto da urticária aguda, a gente às vezes precisa fazer uma dose maior de antihistamínico. E a gente não tem essa segurança de utilizar um antihistamínico de primeira geração. Tá? Então, geralmente, exemplos de antihistamínicos de primeira geração, super utilizados, Ixizine e polaramine. Na alergologia, a gente praticamente nem cita esses antihistamínicos, tem uma ação muito restrita. Vamos lembrar que o polaramine é o nome genérico, né? O dexclorferinamina, né? Isso.
E a gente dá preferência aos antistamínicos de segunda geração. Exemplos: loratadina, desloratadina, um primo digamos que fosse um primo do ixizine, que seria a cetirizina e a levocetirizina, rupatadina, bilastina. O seu alergista vai saber escolher a melhor opção, porque existem opções que são liberadas para crianças e outras opções que só podem ser feitas em adultos. Mas no contexto de urticária aguda, como foi a pergunta aí, pode e deve-se usar o antihistamínico. Corticoide deve ser utilizado no contexto de uma urticária aguda? Pode utilizar. Não é bom ficar utilizando corticoide na urticária crônica, porque é outra história que a Jana vai falar. Geralmente o paciente com urticária crônica fica utilizando com frequência, isso pode dar muito efeito colateral. Mas na aguda pode. Quando que a gente geralmente utiliza? Principalmente quando tem edema associado, tá? Então a gente geralmente utiliza ciclos curtos de corticoide. Então, o tratamento da urticária aguda... O que é um ciclo curto, cara? Geralmente de 5 a 7 dias no máximo, tá? E o tratamento da urticária aguda, geralmente, é este, tá? Só que quando a gente fala de urticária crônica, a gente tem outro tipo digamos que, de direcionamento. A gente tem outros medicamentos diferentes, e é isso que a Jana vai falar agora. Então, pessoal, só falando um pouquinho sobre algumas perguntas. Quem entrou agora, a live é sobre urticária aguda e crônica. Perguntaram se a gente vai falar sobre a urticária crônica. Nós estamos falando também sobre urticária crônica, tá, pessoal? E quem perguntou aqui, a live vai ficar gravada no meu stories e no stories da doutora Caterine, no nosso IGTV, tá? Depois podem acessar lá, mas participem. Bom, em relação ao tratamento da urticária crônica espontânea, é importante saber que nós vamos utilizar antihistamínicos, tá? E preferencialmente também de segunda geração, pelo que a doutora Caterine já falou. De primeira geração, que é a hidroxizina e o desclorfeniramina, eles não são bons pelos seus efeitos colaterais. Então, nós vamos optar pelos de segunda geração, que não atravessam a barreira do cérebro e não causam aquela sonolência e outros efeitos colaterais, como boca seca, retenção de xixi e aumento do apetite, tá? Então, nós vamos para a segunda... Então, exemplos, já falou, loratadina, a cetirizina, cetirizina. Muitos aqui já falaram que já estão tomando. E uma das perguntas que falaram é, até quando que eu tenho que tomar? Na urticária crônica... Interrompendo, eu vi uma pessoa que colocou que estava usando há 40 anos loratadina contínua. Tem opção para esse paciente, Jana, que depende do antihistamínico ou que não controla? Então, a urticária crônica ela pode durar no mínimo 6 meses, em média de 3 a 5 anos, mas infelizmente isso é uma minoria de pacientes. 2% até mais ou menos. 50, 60 anos, ou seja, uma vida toda, infelizmente. Então, quem está tomando antihistamínico aí há 40 anos, você caiu nos 2% que a doutora Caterine falou. É uma minoria, tá? A grande maioria, a média, se controla entre 3 a 5 anos. E aqui eu quero responder a pergunta da Carmen, que perguntou se tem cura, e algumas pessoas que perguntaram se tem fim a urticária crônica. Tem fim. A grande maioria cura, entra em remissão, porque a urticária crônica ela é uma doença autolimitada. O que é isso? Ela cura-se sozinha, ela tem um tempo para terminar. Só que quem sabe, nós não sabemos quando é esse tempo. Eu não sei se a urticária crônica ela vai entrar em remissão, vai ser curada em 6 meses, em 5 anos ou em 50 anos. Então, você vai ter que tomar o antihistamínico, o antialérgico, até que ela entre em remissão. Até que ela entre em cura, tá? Então, infelizmente, se quando você para o antialérgico, quando você para o antihistamínico, os sintomas da urtica ou do inchaço, do angioedema voltam, quer dizer que você não entrou em remissão. Você estava controlado com o remédio. Quando você parou o remédio e voltou os sintomas, quer dizer que a doença ainda está ativa. Agora, quando você para o remédio e nenhuma manifestação acontece, sucesso. Ela voltou em remissão. Ela entrou em remissão. E pode voltar depois? Uma pequena parcela ainda pode voltar anos depois. Tem algumas histórias que eu tive isso na minha infância,
curou, fiquei bem, fiquei anos assintomática, sem sintomas, e depois, na fase adulta, ela voltou. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Mas Ô, dependendo do Jana, tratamento, desculpa, lá. pra mim tá cortando o áudio. Agora eu não sei se é meu headphone. Aí eu perguntei no grupo se quando você fala tá tipo cortando. Mas pode ser meu headphone. Tá ótimo, Pessoal, Kátia. não Acho tá, que acho que é meu fone. Eu vou não tá desconectar. aparecendo, não tá aparecendo que tá cortando para mim, Cássio. Mas, Pronto, eu acho que é pessoal, meu headphone. se tiver Pronto. ruim o som, vocês me falam. Bom, Ok. em relação ao tratamento com da UCE, é antihistamínico de segunda geração. Nós utilizamos uma dose por dia. Se o paciente não melhora em 2 a 4 semanas, esse esquema ele é duplicado até quadruplicado. Ou seja, quer dizer que eu posso tomar até 4 comprimidos por dia de um mesmo antihistamínico, de um mesmo antialérgico, para manter a minha urticária crônica espontânea, a minha UCE, controlada. Tá bom? E aqui perguntaram também se eu posso trocar, usar antihistamínicos, antialérgicos com funções diferentes. A Amandinha Segato perguntou isso. Amandinha, antigamente, nos consensos anteriores, consensos internacionais, a gente fazia isso. Usava, por exemplo, uma loratadina com uma desloratadina ou com uma cetirizina. Hoje, não se faz mais isso. Os estudos mostraram que o melhor é usar o mesmo antihistamínico, o mesmo antialérgico em dose quadruplicada, tá? Então, se eu for usar, por exemplo, a fexofenadina, até 4 comprimidos por dia. Se eu for usar a levocetirizina, até 4 comprimidos por dia, tá bom, pessoal? É importante, não se esqueçam do que nós falamos. Não utilizar os fatores de gatilho, né? Não usar os anti-inflamatórios e prevenir tudo isso. Ok? Então, esse é o primeiro ponto, antihistamínico até 4 vezes. E se o paciente não controlou com antialérgico? Porque, infelizmente, em 30% dos casos, isso pode acontecer. Tá? A grande maioria, 70%, controla com esse remédio, mas 30% não. E aí nós temos um tratamento que já existe aí desde 2003, tá? Mas que é aprovado para o CE há menos tempo, que é o omalizumab, que é a anti-GE, tá? O nome comercial chama Xolair, para quem conhece. Esse medicamento é uma injeção, tá? Não é uma vacina. Muitas pessoas falam de vacina. Não é uma vacina. Ele é um imunobiológico. É um anticorpo monoclonal que é usado para bloquear a IgE, que é o anticorpo da alergia. E ali você não libera aquelas células que a doutora Caterina falou no começo da aula, que é a histamina pelos mastócitos, tá bom? Então, eu bloqueando a célula da alergia, eu faço ela dormir e não ter mais os sintomas de alergia. Ah, então já que essa injeção é tão boa, por que que vocês não dão ela logo no começo? Né, Caterine? O que que a gente pode falar disso? A maioria dos pacientes vão controlar com antihistamínico em dose quadruplicada. E tem o segundo fator. É uma medicação muito cara, tá? Então, cada ampola, Jana, por aqui os pacientes estão gastando cerca de R$ 2.000, R$ 2.300, a depender se ele consegue pelo convênio, por via judicial. Então, é extremamente caro o tratamento com anti-IgE. Então, por isso que a gente seleciona para aqueles casos não responsivos ao antihistamínico. Nos guidelines mais antigos, antes do antihistamínico, ainda tinha imunossupressor, que era a ciclosporina, e depois o anti-IgE. Agora mudou. Agora, se não responder a dose quadruplicada, a gente passa para o anticorpo monoclonal. Então, essa questão, a maioria das pessoas respondem à dose quadruplicada. Então, se você utiliza um bom antihistamínico, algumas opções, como, por exemplo, a cetirizina, o seu médico pode conseguir prescrever para você, você pode até conseguir manipular, e você não é tão dispendioso para você. Então, a gente opta por sempre, e é um medicamento que é seguro, geralmente. Então, a gente consegue controlar com dose quadruplicada. Mas existem aqueles casos não responsivos que tem que fazer o anticorpo monoclonal. E, Jana, como que a gente faz para conseguir esse medicamento? Muito paciente tem dúvida. A gente que está em hospital universitário sabe que a maior dificuldade de conseguir
Dá uma orientação se o paciente for de convênio, se o paciente for do SUS, quais os caminhos possíveis. Eu sei que tem particularidades a depender do estado, mas às vezes o procedimento tem um top, tem um procedimento padrão, né? Convênio e SUS. Como que geralmente funciona? É uma excelente pergunta, né? Muitas pessoas chegam no meu consultório falando, eu quero tomar essa injeção para controlar meu CE, como que eu faço? Então, primeiro tem que estratificar esse paciente, ver se ele já usou os passos anteriores. Se é uma urticária crônica espontânea, então é uma UCE? Sim, é uma UCE. Não está usando anti-inflamatório, está tudo controlado? Já foi investigado urticária induzível associada? Está usando antihistamínico em dose quadruplicada, um único antihistamínico, por pelo menos aí 2 semanas? Sim, usou. E mesmo assim eu não controlei, doutora. Então você é um paciente candidato a usar a anti-IgE. Para você adquirir, se você for um paciente de convênio, você pode ter acesso ao seu convênio, dependendo do convênio, tá? Então, o seu médico vai ter que fazer um relatório e uma receita e você levar até o convênio e ver a resposta do convênio. O convênio pode aprovar, por exemplo, São Francisco aqui, em Ribeirão Preto, eles fazem essa medicação, tá? Agora, Unimed, geralmente não. Então, dependendo do convênio, eles podem ou não te dar o acesso a esse imunobiológico. Então, a primeira coisa que você vai pedir é um relatório e uma receita para o seu médico, para o seu alergista e imunologista. Depois você vai levar até o convênio. Caso você receba uma negativa do convênio, a via é judicializar. Se um paciente é do SUS, para o paciente do SUS, essa medicação para o CE ainda não está no alto custo. Nós já conseguimos que essa medicação entrasse para o alto custo para asma. Então, os pacientes com asma grave que precisam da anti-IgE, eles têm acesso pelo alto custo. Acredito que em pouco tempo, se a gente continuar pressionando o governo, a gente consiga para os pacientes com CE também, tá bom? Mas hoje ainda não está com acesso no alto custo. Então, o paciente do SUS que não tem esse dinheiro de 2.500, porque ele vai ter que usar 2 ampolas por mês, então ele vai ter um gasto aí de no mínimo R$ 5.000 por mês, ele não tem esse dinheiro para pagar, ele vai ter que entrar judicialmente. Para entrar judicialmente, ele vai ter que passar no médico também, no seu alergista, pegar o seu relatório, fazer um processo e tentar, ou pelo Ministério Público, ou com seu advogado particular. Eu tenho experiência tanto no HC quanto no consultório particular e a grande maioria dos pacientes consegue essa medicação judicializada se for um bom relatório, se for uma questão bem indicada, tá? A indicação pelo alergista tem que ser precisa e o relatório também. Tá? É isso, É muito Kátia? difícil um juiz, diante de um relatório bem fundamentado, com citações relativas ao consenso mais atualizado, com os formulários de controle da urticária, é difícil o juiz negar. Aqui na Paraíba, a gente, antes do paciente ir para o Ministério Público, do paciente do HU, que eu estou me referindo, quando eles não têm condição de entrar com advogado, a gente pede para ir no CDMEX. Aí pega uma negativa do CDMEX, com essa negativa que o Estado não oferece o medicamento, ele entra no Ministério Público. Eu sei que de Estado para Estado tem algumas cidades que eu já vi até profissionais relatando que até o município consegue prover. Mas na maioria das cidades e estados do Brasil tem que ser via judicial e geralmente a União, que o governo federal, né, e o Estado, às vezes é 50% um, 50% o outro, que fazem a liberação que arcam com esse medicamento. E eu Ó, acho que a gente fechou a parte do tratamento, né, Jana, de urticária perfeito. crônica, Tem mas uma pergunta aqui interessante sobre tratamento, Kátia. Quanto tempo após a última crise de UCE foi o Andrade Caio que perguntou? Quanto tempo após a última crise de UCE eu posso afirmar que houve cura? Se você parou o antihistamínico, Andrade Caio, e tá sem sintomas, e esses sintomas você ficou assintomático aí por pelo menos um mês, grande probabilidade dela ter entrado em remissão, ok? Então, mais ou menos isso, tá certo? mas às vezes E a aí, gente vê pacientes com um curso muito crônico, também com longos períodos de remissão.
né, Jana? Por Perfeito. exemplo, um paciente que às vezes tem há 10 anos, aí ele fica um tempo em remissão e depois volta. Mais Muito bem. algo E perguntaram relativo. também Ah, do efeito exame. colateral do cholé, Jana, poderia falar um pouquinho? Então, tem Ele muitas pessoas pergunta que para têm mim. medo de um imunobiológico, né, Kátia? Ah, eu vou tomar uma injeção, o que que isso pode provocar no meu corpo? E foram feitos estudos comparando essa medicação com, como se fosse com um medicamento que a gente chama de placebo, como se fosse água com açúcar, né? Essa medicação, a anti-GE, ela tem uma pequena porcentagem, em torno de 6%, de dar dor de cabeça, cefaleia, dores musculares, tá? Ou até uma dor articular, artralgia, nas primeiras 3 aplicações, principalmente. Mas isso, a porcentagem é mínima. Foi muito comparada ao placebo. Tá? Então, é uma medicação muito segura, pessoal, que tem que ser feita e indicada pelo alergista. É um tratamento de excelência realmente para o CE. Quem está usando antistamínico aí com a dose 4 aplicada e não está controlado, procura um alergista que possa te indicar essa medicação e fazer um relatório, porque vale a pena. E é importante, nessa época que nós estamos comentando de pandemia, de Covid-19, falar um pouquinho da urticária e do Covid-19, né, Kate? Fala um pouquinho do Isso. risco. O paciente com urticária crônica, ele tem maior risco de ter Covid-19? Não foram observados até agora que o paciente com CE tem maior risco para contrair a doença, bem como maior risco para ter desfechos mais graves. Tá? E os pacientes que utilizam antihistamínicos podem ficar tranquilos, a medicação ela não é imunossupressora. O omalizumab tampouco, que é o anticorpo monoclonal que a gente se referiu, ele não causa imunossupressor. Só que existe um grupo de pacientes que utilizam o medicamento. Hoje, cada vez menos, mas existe ainda, que se chama ciclosporina, que é um imunossupressor. Então, acredita-se que esse paciente ele tem um maior risco para desfechos mais negativos por causa do imunossupressor e orienta-se que esse paciente ele deve ficar o mais isolado possível, que ele possa ter um risco maior do que a população que não utiliza esse medicamento de ter desfechos mais negativos pelo coronavírus. É interessante falar, puxando o link, vocês lembram que eu falei que as maiores causas de urticárias agudas eram os vírus? Que coronavírus também pode dar urticária aguda. Recentemente, a Sociedade Americana de Dermatologia lançou uma espécie de atlas com todos os comemorativos de lesões cutâneas relacionadas ao coronavírus. 20% eles estão estimando dos pacientes podem ter manifestações cutâneas e as manifestações cutâneas mais comuns são os exantemas maculopapulares e as urticárias. E eles observaram, eu estava dando uma olhada nos estudos, que essa urticária ela tanto pode vir antes do paciente ter sintomas de Covid, quanto durante, quanto depois. Semana passada, a doutora Ariane Yang, da USP São Paulo, ela falou de um caso que ela recebeu no consultório dela, que a criança veio com urticária aguda, uma urticária aguda bem importante, sem nenhum sintoma, só que o pai tinha tido coronavírus. Ela acabou pedindo, eu acho que foi sorologia, PCR-RT, que veio negativo, e pediu as sorologias, porque como vem antes, pode vir antes, durante ou depois, você não sabe, peça PCR ou peça sorologia, né? Então, ela acabou pedindo o teste rápido e PCR, e ela veio com GG positivo. E mais nada. A única coisa, esse GG positivo para coronavírus, é contundente com o que vem sido descrito na literatura. Legal. Mas até agora, pelo menos, a Academia Americana da Alergia e Imunologia, a própria ASBAI, não se posicionou no sentido de mudar essa recomendação. Pacientes com CE continuam com um risco igual da população normal de ter a doença, salvo se você usar ciclosporina, porque não pelo CE, mas pelo medicamento você se encaixa como sendo um paciente utilizando imunossupressor que pode ser mais suscetível a ter doença na forma mais grave. Muito bem. Então, pessoal, não aumenta o risco e essa medicação anti-GE também não aumenta o risco. Falando um pouquinho sobre Isso. qualidade de vida, né? Porque a gente tem ainda alguns minutinhos, eu quero deixar os últimos minutos para mitos e verdades, hein? Não perca o nosso finalzinho dessa live. Um pouquinho sobre qualidade de vida, né? Nós sabemos que o paciente com urticária, quem já teve urticária, quem inchou o lábio, e aí perguntaram sobre urticária aguda, pode inchar o lábio? Sim, nós falamos que pode no começo, assiste depois o gravado. Pessoal, é uma qualidade muito ruim. Você não pode trabalhar porque você está com o rosto deformado.
Eu atendi uma paciente ontem que me falou que fazia lives para o trabalho, promovendo o seu trabalho, ela estava com a boca e o olho inchado. Como que ela ia fazer isso? Como que ela ia aparecer na televisão se ela estava com o rosto deformado? Isso compromete, o paciente começa a ficar isolado, não sai de casa, então pode gerar transtornos de ansiedade, de depressão, o Muita gente tem isolamento. preconceito porque pensa que é infecciosa a lesão. Então, quando as urticas aparecem no trabalho, o paciente já me relatou que ele se sentia desconfortável, porque as pessoas pensavam que aquilo era infeccioso e ninguém queria chegar perto dele. Tem um Isso estudo mesmo. mostrando que o impacto na qualidade, não sei, esse estudo já é conhecido, Jana, que o impacto na qualidade de vida do paciente com urticária crônica grave é semelhante ao dos coronariopatas Se eu for graves. comparar em doenças, Kati, o incômodo de se ter uma urticária crônica é pior do que uma doença de hanseníase, que é contagiosa. É pior que a psoríase. Quem conhece um amigo que tem psoríase, que vive se coçando, cheio de lesões, é pior. É pior que a psoríase, é pior que o vitiligo, de tanto que incomoda. Por quê? Porque coça também, pessoal. Como coça muito, atrapalha até a qualidade do sono. Então, o prurido, que é a coceira, ela interfere em 70% na qualidade do sono desse paciente, gerando ansiedade, gerando inquietação. Esse paciente não rende no trabalho. Essa criança, esse adolescente não rende na escola, não rende no estudo. E o que a gente poderia fazer, Kátia, além dos tratamentos que nós já falamos, que é procurar o alergista e tomar o seu antialérgico, o que a gente poderia fazer entre tratamentos alternativos para melhorar essa qualidade de vida, sucintamente? Ó, além dos antihistamínicos, da terapia medicamentosa, a gente fala que o paciente com urticária crônica, ele deve ter a vida organizada, padronizada. A gente até brinca que o mastócito é uma célula que ela é muito nervosinha. Então, qualquer mínimo gatilho indevido, você pode ter a crise. Então, o ideal, primeiro, dormir bem. Se possível, pelo menos umas 7 horas por dia. Você ter ciclos de amizade, você ter uma vida eu sei que é até difícil a gente dizer isso, porque tem uma vida tranquila. A gente sabe que muitas pessoas trabalham numa rotina que é estressante e pode até ser um gatilho para a própria urticária. É por isso que a gente, às vezes, lança mão de suporte psicológico, psicoterapia, meditação, para ajudar a estabilizar até esses mastócitos de uma maneira mais indireta, mexendo na qualidade de vida do paciente. Então, se alimentar bem, de maneira saudável. A gente sabe, tem muita dúvida. A gente vai falar um pouquinho de mitos e verdades, a questão dos corantes, né? Apesar de raramente estarem envolvidos, é bom que você tenha uma dieta saudável, tá? Então, dormir bem, se alimentar bem, ter um suporte que te ajude nessa questão da ansiedade. A gente indica muito, né, Jana? Meditar. Tem paciente meu no ambulatório aqui, que às vezes no ambulatório eu ensino algumas técnicas de mindfulness para ele. Quando a crise aparecer, mindfulness. Quando a crise aparece, eu vi que Ivna tá por aí, a gente conversou já no ambulatório sobre isso, não foi, Ivna? A gente tenta mudar o foco da coceira, tenta contar a respiração, ou tenta acolher aquela coceira. A Jana fala muito isso na dermatite atópica, né, Jana? Acolha aquela coceira. Então, não dá para falar sobre isso, tem que ser uma live só sobre isso. Inclusive, a Jana já fez, não sei se ela deixou gravada. Mas existem outros meios não medicamentosos de tentar controlar essa urticária. Algo a acrescentar, Joana? Não, eu só quero falar, o Marcelo Fiel está participando. Muito obrigada, viu, Marcelo? Ele pediu para a gente não esquecer de falar sobre os conflitos de interesse. Isso aí, pessoal. Nós não estamos ganhando nada e nem temos conflitos de interesse em relação a qualquer laboratório, seja de antihistamínicos, sejam da anti-GE do Xolé, tá? Aqui nós estamos como professoras de universidades explicando quais são os tratamentos para urticária aguda e urticária crônica. Obrigada, Marcelo. E ele também falou sobre a clínica Maio do dedímero. O dedímero, pessoal, é um exame muito específico que poucos lugares a gente consegue fazer, mais em universidade, mais em centro de estudo, que pode auxiliar tanto na urticária aguda quanto na urticária crônica. Na urticária crônica ele funciona como um marcador de gravidade. Quando ele está aumentado, tá, Marcelo? Eu tenho uma urticária crônica espontânea com maior resistência,
com maior dificuldade de tratamento, ok? Na urticária aguda, ainda os estudos ainda estão acontecendo, tem muita controvérsia, tá bom? Mas na prática, isso é muito difícil de conseguir. Os convênios não liberam para você pedir. No SUS, a grande maioria não consegue, só em hospital escola mesmo. E aí, deixando esses nossos últimos minutinhos para os nossos mitos e verdades. Foi o que Eu mais gostaria de perguntaram começar. pra gente nos Instagram. Exatamente, nós preparamos mitos e verdades justamente baseado nas perguntas que vocês mandaram para nós antes de preparar essa live. Então foi com muito carinho preparado. Eu já vou começar com um mito e verdade muito importante e que a Marina Pardinho já comentou aqui na live de hoje, perguntando se a alteração emocional, se fatores emocionais são causa de urticária, Kátia. Não são causas, mas podem ser. Estou ligando a minha luz aqui, gente, do ring light. Mas podem ser gatilho, como a Jana até já citou anteriormente, tá? Então, por isso, essa preocupação em ter uma abordagem não só no sentido de deixar medicamento para esse paciente, mas identificar se esse paciente ele tem. Ele é submetido a estresse no trabalho, se ele está mais ansioso, porque isso pode ser um gatilho para as crises conseguirem serem melhor controladas, tá? Então, não causa, mas gatilho. Então, sempre quando muita gente pergunta, a gente sempre tem que, a princípio, pensar numa causa orgânica, tá? E nunca atrelar uma urticária a um fator, a uma etiologia eminentemente psicológica, tá? Isso pode ser coadjuvante, um gatilho, mas nunca a etiologia, nunca o causador. Perfeito. Obrigada, viu, Betânia? Obrigada. E anti-histamínico engorda ou não engorda, Jana? Que muita gente chega com o Nossa, pezinho todo assim mundo e fica botando me a culpa no pergunta. anti-histamínico. E aí? Sim, entrem no meu Instagram, eu fiz uma matéria só sobre anti-histamínico engorda ou não. Esse que está no meu feed, tá? Mas, resumidamente, lembra que nós falamos que nós temos dois tipos de anti-histamínico, de primeira e segunda geração? O de primeira geração, lembra que nós falamos que um dos efeitos colaterais é aumentar o apetite, deixar a boca seca, reter xixi? Então, por conta dele aumentar o apetite, alguns pacientes acham que engordam, tá bom? Mas é por conta desse efeito colateral, pessoal. E o de Mas ele primeira? não é. Oi? E o de primeira? E o de primeira geração. Agora, o que a gente não usa mais, tá? O que não deve ser mais usado. E tem gente aí usando ainda, tá? Então, não usem mais antistamínicos de primeira geração. Os antistamínicos de segunda geração, que é o que devem ser usados, não engordam. Não engordam. Kátia, me fala um pouquinho, aí nós abordamos sobre o CE e dietas de restrição. É muito recorrente no consultório. Às vezes o paciente chega com uma lista enorme. Às vezes ele tem um prick test positivo, mas a gente sabe que essa interpretação deve ser cautelosa e fica restringindo o alimento sem necessidade. Não, gente. A história precisa ser muito bem especulada, esmiuçada, para ver se existe o contexto de uma alergia alimentar. Uma dica: se você come um alimento e ele dá urticária, se você come de novo, não dá urticária. Se você tem urticária sem comer o alimento, o alimento provavelmente não é o fator. A alergia alimentar, ela é reproduzível, tá? Então, você precisa ter cuidado. Ao estar fazendo, é muito comum. Tira o glúten, tira o leite. Isso aí, a gente sempre tem que lembrar. Quando a gente tira um alimento, a gente tira todo um aporte nutricional que esse alimento oferece. Então, muito cuidado com restrições dietéticas desnecessárias. A maioria das pessoas chega restringindo o alimento e sem utilizar um antihistamínico de segunda geração adequado. Ou seja, sem tratar a urticária e ainda botando a culpa no coitado do alimento. Jana, também, muita gente tem dúvida em relação da urticária com a vitamina D. Fala um pouquinho pra gente. Não existe nenhuma vitamina que cure ou melhore a urticária, tá, pessoal? E a vitamina D tem sido muito debatido nesses tempos de Covid-19 e pandemia. Então, não vai ser isso que vai controlar ou curar a sua UCE, tá? Mito, isso é mito. Fala um pouquinho pra gente também, por favor, Kati, que um medo muito grande dos meus pacientes é que eu tenho UCE. Doutora, eu tenho risco de ter anafilaxia a qualquer momento. Tem pacientes que desenvolvem síndrome do pânico, porque como eles têm muitos episódios de urticária, de inchar a boca, eles têm medo de qualquer hora da noite fechar a glote, de evoluir para uma anafilaxia. Isso é mito ou é verdade? Raríssimo.
É raríssimo. Não vou dizer que é impossível, mas os relatos na literatura são rápidos. Eu particularmente, nunca vi nem descrição na literatura, até mesmo no contexto de UCE. No contexto de urticária aguda, não, já é mais comum, principalmente se a gente está falando de uma alergia alimentar ou de uma alergia a medicamento, uma hipersensibilidade imediata a medicamento. Mas na urticária crônica, a gente pode oferecer uma certa tranquilidade ao paciente, que é raríssimo disso acontecer. 5 Jana, segundos, pessoal. Vamos se